Olá pessoal, vamos aqui à nossa segunda lição de programação em Qt. Na lição passada a gente havia mostrado como fazer a instalação da ferramenta, a instalação do ambiente de desenvolvimento. Hoje a gente vai mostrar como fazer para criar um botãozinho e quando apertar no botão a aplicação se encerrar. É um problema simples, um programa bem simples, mas ele vai mostrar, ou vai dar para a gente a ideia de como funciona a manipulação de tratamento de sinais e slots no Qt. Usando sinais e slots que a gente faz o tratamento de eventos. Os eventos são as interações que os usuários fazem na tela do programa, seja apertando um botão, movendo um slide, digitando um texto, tudo isso são eventos. E esses eventos eles podem ser conectados a determinadas ações que o programa vai tomar. E essas ações no Qt são chamados de slots, são funções especiais que você vai criar para fazer com que uma ação seja realizada quando você clicar em algum local, realizar alguma ação na ferramenta, na interface. Então, hoje a gente vai pegar aquele programa inicial que nós colocamos aí no exemplo passado, da instalação, e vamos dar uma passada nele, ver como é que ele funciona, o que é que significam as coisas que tem escritas lá no código, para depois a gente tentar criar nossa primeira interface, que é o botãozinho. Então, olhando aqui no projeto do Hello Qt, a gente tem vários arquivos. Tem uma árvore de arquivos que são colocados junto com o projeto. Tudo isso vai ficar no diretório do projeto que você está criando, que você vai criar. E vamos começar a dar uma passada sobre os vários arquivos do projeto. O primeiro arquivo do projeto, que tem no projeto que vocês vão encontrar, é esse arquivo Hello Qt.pro. Os arquivos .pro estão presentes em todos os programas em Qt. Por quê? É com ele que a ferramenta Qt Creator vai ler a forma como você preparou o teu projeto e dela vai criar um arquivo de compilação, que é um makefile, É um arquivo que contém regras para fazer compilação automática. E dentro desse arquivo existem algumas regras para se criar o processo de compilação, como você deseja o processo de compilação. E a maioria dos programas em Qt tem essa carinha, tá? Aqui na primeira linha você diz quais são os módulos que você vai querer compilar. Nesse caso aqui nós vamos compilar apenas dois módulos junto com a ferramenta, A gente vai dar suporte a dois módulos, que são os módulos de core e de git, que é para a parte interna do Qt, a parte fundamental do Qt, com as funções mais básicas, e as funções de programação de interface de usuário. Aqui você tem a inclusão dos QWidgets, para você trabalhar com os componentes. Em Target você tem o nome da aplicação que será gerada. Aqui no caso do Linux, as aplicações não têm extensão. No caso do Windows você vai encontrar uma extensão .exe, Então as extensões exe vão aparecer lá no teu código, aqui no Linux não. Então o nome da aplicação será Hello Qt e o template será um template de aplicação, tá? Tem alguns tipos de warning, de avisos que vão aparecendo de versão para versão, Alguns eu vou ter que ir estudando para saber o que eles significam. Mas aqui embaixo tem os arquivos que nos interessam com mais atenção. São os arquivos que contêm os códigos fonte, que você vai desenvolver, que você estará desenvolvendo. Os arquivos de cabeçalho, de header, e os arquivos de user interface. Então, cada vez que você acrescentar um novo componente, um novo arquivo aqui na tua árvore do projeto, vai aparecer os arquivozinhos lá embaixo, aqui no arquivo.pro. Mas por enquanto não vamos dar muita atenção ao arquivo de projeto, o arquivo.pro, porque ele é atualizado automaticamente aqui pela IDE. Vamos ao nosso arquivo main.cpp. É lá que tudo começa e é lá que a gente vai analisar. E provavelmente será a primeira e a última vez que a gente vai entrar em contato com o main, porque toda aplicação será desenvolvida em outros arquivos, em classes diferentes, em classes distintas. Então, o que é o programa main? O que é o arquivo main.cpp? É uma aplicação simples que simplesmente chama ou executa um objeto da classe KeyApplication. Então, as aplicações de Qt são KeyApplications e nessa aplicação a gente vai criar um objeto da classe MainWindow e vamos mostrar o objeto, tá? E a aplicação será executada. É só isso o que o main faz. E a gente não vai mais modificar o arquivo main. Por enquanto não vamos mexer no main, não há muita necessidade de trabalhar com o arquivo main.
porque todo o tratamento da interface será feito em outros arquivos. Tá? Então, deixa o main quietinho aí no canto dele, não vamos mais mexer no arquivo main. Vamos mexer, dar uma olhadinha aqui no arquivo mainwindow.ui. Esse arquivo mainwindow.ui é uma espécie de especificação em XML, lembra bastante HTML, né, para quem tem alguma fluência ou quem já teve contato com a linguagem de programação HTML, né, de programação de páginas, mas ela diz como é que você vai criar a sua interface gráfica, a sua interface do usuário. Toda a programação em Qt, a programação visual em Qt, ela pode ser feita diretamente aqui na interface, no ambiente de desenvolvimento gráfico. Dá para você fazer à mão também, né, a parte de criação das interfaces, né, a criação de layouts, né, inserção de componentes gráficos, dos widgets, mas o desenho aqui da interface na própria ferramenta do Qt Creator, ela é bem mais simples, bem mais tranquila de fazer, e é ela que a gente vai usar. Mas ninguém programa em XML diretamente, né? A gente vai programar no Qt aqui no modo do designer. Tá? Então aparece sempre que você levar o teu arquivo User Interface para esse modo de XML, normalmente isso acontece quando você aperta aqui no botãozinho de Edit, né? Vai te levar para essa telinha. Tanto é que ele mostra logo aqui um Switch Mode, né? Para você voltar para o outro modo, porque, né, esses arquivos só podem ser editados ou trabalhados no modo gráfico. Então vamos voltar para lá. Aqui você tem a tua interface visual. A gente não vai trabalhar nela por enquanto, né? A gente vai criar o botãozinho aqui, vamos explicar como funciona o processo, mas a gente não vai criar exatamente agora. Só para a gente saber onde fica, né, a parte de criação visual de ferramentas. Aqui do lado esquerdo você tem toda uma paleta de botões e componentes, né, que você pode usar. São os componentes mais comuns do Qt, né, que estão à mão do usuário, né, estão mais presentes, são mais utilizados, né, e em tempo a gente vai voltar a trabalhar com alguns desses componentes aqui para o desenvolvimento aí da nossa ferramenta. Vamos voltar aqui ao modo de edição para a gente ir agora aqui no arquivo mainwindow.h. É aqui que vai começar a nossa busca, né, pelo aprendizado do Qt. Dentro dele, né, a gente tem aí a definição da classe mainWindow, né, da classe janela principal ou janela principal, né, é a classe a partir da qual os componentes serão desenhados na tela e o usuário vai interagir com os componentes. Melhor, você vai programar a interação do usuário, como é que isso será feito. Todo aplicativo no Windows, toda aplicação em Qt, né, ele normalmente deriva de uma classe chamada de KeyMainWindow. A KeyMainWindow, né, é uma espécie de tela, uma espécie de janela que disponibiliza para você uma área central de desenho, né, onde você vai poder fazer o desenho dos teus componentes, algumas barras para você colocar botões e uma barra de menu, né, uma barra de menuzinho que você vai poder mexer. Esses componentes você vai ver aqui no mainwindow.ui, né? Aqui em cima tem a barra de menus e aqui meio escondidinha, né, você vai encontrar, aqui apareceu aqui o button, né, a mãozinha mostrando como é que você vai chegar nessa barrinha, né, é a barra de botões, né, a barrinha de botões para você preencher com botões que façam ações. Essas são toolbars, né, que você tem disponível, inclusive pode colocar mais toolbars aí se for necessário, né, se você achar conveniente. Mas a mainwindow em si ela não faz nada, a não ser que você crie funcionalidades a mais. E para isso, você vai trabalhar com o conceito de herança, né? Vai trabalhar aqui com o conceito de herança e usando herança você vai criar a sua classe mainwindow, né? A sua classe mainwindow é nela que você vai preparar as interfaces. Agora presta atenção como é que o Qt cria esse esqueleto para você, né? O esqueleto aqui do teu mainwindow.h. Aparece aqui na classe, né? Aqui no arquivo de header, duas classes mainwindow. Aparece essa classe mainwindow aqui e aparece essa outra classe mainwindow. Não são a mesma classe, né? Elas são diferentes. O nome é colocado por conveniência, né? Mas esse mainwindow que aparece aqui em cima, ele diz respeito, né, à implementação da interface do usuário que você vai fazer o projeto lá no arquivo mainwindow.ui, né? Essa interface visual é que você vai colocar aqui dentro e preparar para ser trabalhada.
Veja que essa classe está definida dentro desse namespace User Interface, né? E claro, vai te gerar uma visibilidade diferente da visibilidade que você tem aqui no teu main window, tá? Então, todos os objetos da tua interface visual, da tua interface gráfica que você for criando, os botõezinhos, os sliders, né, as caixas de texto, o navegador, tudo é acessível através desse ponteiro, né, do ponteiro UI, né, ou User Interface, né, o ponteiro para a interface do usuário, que é um ponteiro para o UI main window. Essa classe aqui, né, você não cria, né, fazendo programação na mão, né, programação em C++. A classe UI main window, UI main window, ela é criada de forma automática quando o Qt processa o arquivo XML, né, que vem, né, da criação, né, do design que o designer vai te fazer, né, através da programação visual, né. Você vai fazer essa programação de forma visual, o designer vai interpretar esse arquivo XML e vai te gerar a classe automaticamente. Tá? Então o que aparece aqui, né, nesse UI main window, você não vai mexer, né? Você não vai precisar fazer modificação nenhuma. Então tem apenas ciência de que essa classe que aparece é a classe que vai fazer o desenho da tua interface, né? E essa classe aqui, essa main window que a gente vai trabalhar, é nela que você vai programar as ações de como a interface será trabalhada, né? Como é que ela vai ser, né, como é que ela vai ser operada. Então vamos fazer aqui a criação da tua classe, da nossa classe, e vamos ver o que é que ela faz internamente. Toda classe em Qt, né, as classes em Qt normalmente são derivadas da classe que main window, todas elas têm escrito essa palavrinha, esse símbolo aqui, né, esse KeyObject. KeyObject é uma espécie de macro de compilação. O que é que ela vai fazer? Ela vai instruir o compilador a interpretar algumas declarações especiais que você vai colocar aqui para que a gente consiga fazer o tratamento dos sinais com os slots, né? Os sinais que emitem os eventos do usuário e os slots que tratam esses eventos, que coletam as mensagens que os eventos enviam, né? Que os eventos comunicam, né, ao ambiente do Qt, e fazem o tratamento para você. Você vai ter que programar esses sinais, esses slots, tá? Agora, o Qt só vai reconhecer que os sinais e os slots existem, né? Inclusive as palavrinhas reservadas que você vai utilizar para declarar o que são sinais e o que são slots, se essa macro estiver presente, tá? Então existe um compilador, né, especial só para fazer o tratamento desses arquivos de cabeçalho e interpretar essas macros. Então, se você quer tratar com sinais e slots, vai ter que colocar o KeyObject lá dentro, né? Coloca ele, que é para poder fazer o tratamento de sinais de slot funcionar. Em seguida, a classe básica, né, que o Qt cria automaticamente para ti, vai criar um construtor, né, e um destrutor, né? O construtor, ele recebe um ponteiro para KeyObject. Que ponteiro é esse, né? Todo objeto visual no Qt, né, todo componente visual, ele precisa de um local, precisa saber o local onde ele será desenhado. Inclusive o teu componente main window, ele precisa saber onde será desenhado, qual é o componente básico onde ele será trabalhado, onde é que ele será desenhado. Isso você passa através desse ponteiro aqui. Lá no construtor, né, quando alguém vai chamar a classe main window, ela passa esse ponteiro, né? Esse ponteirozinho, né, normalmente quando você não diz quem é o pai, né, o pai da classe, ele não atribui pai nenhum, tá? Não atribui nenhum tipo de pai. Inclusive aqui na main window, né, quando você clica, né, quando você instancia o objeto, né, no construtor aqui não tem nenhum parâmetro sendo passado. Então não há ninguém é pai da main window, né, ela é a janela raiz. Então aqui no nosso arquivo de header, né, você vai poder passar um pai, se você achar que a main window precisa ser lançado dentro de outra janelinha, tá? E só é admitido que você passe um ponteiro para KeyObject. Nenhum outro tipo de ponteiro é admitido para que se faça algum processo de casting, porque essa palavrinha que aparece aqui antes do construtor, ela restringe isso, tá? Então toda vez que você vê essa palavra explicit aparecendo aqui antes do construtor, ela força que o pai que apareça aqui seja exatamente desse tipo, tá? Então, tanto o construtor como o destrutor tem que ser públicos, né, para que a classe possa ser usada. E como objeto privado, você tem
aí o ponteiro para User Interface. Está na cara, né, que somente os métodos que você implementar, sejam eles públicos, privados ou protegidos dentro da classe main window, né, você vai poder acessar através deles, né, a User Interface. Usuários da classe que vão utilizar a classe main window para alguma outra atividade não vão poder acessar diretamente esse User Interface. Isso é importante não só na classe main window, mas também em outros componentes que você for criando, componentes especiais, né, que não existem, você pode criar componentes personalizados, né, aí dentro da tua classe main window. Vamos agora aqui para o arquivo mainwindow.cpp, né, ver o que é que ele tem guardadinho dentro dele. Aqui na mainwindow.cpp, né, você tem o construtor da classe, né, aqui o nosso construtor, e o destrutor. O construtor da classe inicia o arquivo, né, o ponteiro pai, né, dizendo que o pai do main window vai ser aquele pai que você passou, não tem pai nenhum aqui no nosso caso, né, e cria um novo objeto da classe User Interface. Você definiu a User Interface lá no arquivo .ui que você está criando, mas, né, para que o objeto exista, você precisa criar. E essa é a forma como você pode fazer a criação. Tanto faz você fazer assim, quanto dessa outra maneira, né? Será criado o User Interface da mesma forma, mas, né, como isso é permitido em C++, né, deixa dessa forma que fica mais elegante, né, aqui na tua classe. E depois que a User Interface está criada, né, está preparada para você utilizar, o que é que você vai fazer? Você vai comunicar ao objeto User Interface, ao ponteiro para o objeto, quem é o pai dele, que é para quando você for fazer o desenho da interface, o desenho da interface ser feito na main window. Tá? Então é por isso que essa instrução aparece aqui nessa linha. Terminada a instrução está pronta, né? Você vai fazer vai passar aqui para a implementação do destrutor, que nada mais é do que liberar a memória que você alocou lá para o teu User Interface. Tá? Então o User Interface faz a alocação da memória e o delete você libera os teus componentes da interface visual que porventura você tenha alocado. Tá? Então essa é a carinha, né, de um programa básico, né, implementado em Qt. Né? O próximo passo agora é a gente criar um botão. Né? Vamos fazer a criação de um botão, o botão em Qt, né? E quando eu clicar no botão, né, a aplicação vai terminar. Tá? Então vamos parar por aqui essa lição, né? Que é a lição que vai mostrar como você cria, né, o programa básico, o que é que ele faz, né? E na próxima lição a gente vai ver como fazer a criação desse botãozinho.